ter mais o lance do papelzinho, né? A natureza e o meu bolso agradece. Eu vou tentar nunca mexer com isso, mas o lance do canal é bom que eu tô aprendendo a fazer um monte de coisa. Então eu vou colocar lá junto né, na edição do vídeo os tópicos, né, que você precisa saber, os tópicos mais importantes acerca da matéria. Como o canal razoavelmente está progredindo dentro daquilo que eu esperava, a gente tem que ir tentando fazer vídeos um pouco mais profissionais para ficar uma coisa mais interessante, e a gente vai fazendo isso aos poucos. Eu achava que era mais fácil, não é fácil não. Mas não é fácil porque esse pessoal aí do YouTube, do Facebook, tá, eles gostam disso aqui, ó, lá, placa, dinheiro, né? Mas tá bom, a gente vai levando, a gente vai brincando, a gente vai se divertindo aqui. Hoje a gente continua. Antes de começar, eu queria agradecer aí a turma que se inscreveu, que se inscreve, que se inscreverá no canal. A gente já tem uma quantidadezinha aí razoável diante das minhas perspectivas, né? Que não são muito audaciosas, mas tá bem interessante, tá bem legal. Eu te convido então a se inscrever, convidar alguém a me ajudar a divulgar o canal, porque eu tenho tido assim um retorno bem interessante. Então curta, se inscreva, compartilhe no Gilmarzinho Explica, aqui no YouTube e também no Facebook, tá? Simplesmente o maior conteúdo de ciências humanas da América Latina. Na aula passada, então, eu dei uma aula sobre República Velha, né? Falei para vocês sobre toda a questão da política, né? Envolvendo o coronelismo, o Forte Cabresto, aquela política da troca de favores, né? Conhecida como política dos governadores. Falei do aspecto econômico, né? Onde a economia brasileira girava quase que em torno do café, né? Você tinha uma industrialização incipiente, mas assim, a base, né, da economia era efetivamente o café. E hoje a gente vai abordar um assunto assim, que os exames gostam muito, né, que são as rebeliões na República Velha e toda a questão social do período. Bom, logo de início é importante a gente destacar que a questão social vai envolver, né, aspectos relativos à marginalização do ex-escravo, né, ao pequeno camponês totalmente destituído, né, de uma situação financeira, de uma ação social razoável. O operário, né, o operariado brasileiro que começa a se desenvolver, começa a se organizar, né, a partir aí da viradinha do século XIX para o século XX. Né, a greve geral de 1917, que foi um marco importante, né, na história de lutas, né, do movimento operário brasileiro. Mas assim, até então, os governos eles eram muito pouco atentos, né, à questão social. Aliás, continuam até hoje. Né? Vamos colocar assim que a própria história, né, brasileira, ela era muito avessa, né, a essas questões sociais. A gente ficava ali no nosso mundinho Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, né, por ser a capital do país, né, vivendo das benesses do café. E aí a gente tem um país razoavelmente próspero, um país razoavelmente desenvolvido, né? Mas para além dos cafezais, existe um Brasil pobre, marginal, um Brasil que efetivamente não fazia parte, né, do Brasil oficial. Né? O Ariano Suassuna é um escritor que dispensa comentários. Eu vi um videozinho dele que ele falava muito sobre essa questão, né, de um Brasil oficial e de um Brasil real. O Brasil oficial é aquele lá dos políticos, né, é aquele Brasil de Brasília, de Rio de Janeiro, das grandes capitais, etc. O Brasil real é o Brasil do pobre camponês, é o Brasil do pobre operário, das pessoas que efetivamente constroem essa nação tão abusada, tão sacaneada por essa corja
que efetivamente nos governa, né? Então, assim, eu posso falar, eu sempre gosto de usar a expressão dois Brasis, né? Um Brasil rico, próspero, do eixo Rio, São Paulo, Minas, e um outro Brasil, né, para além desses três estados. Ou então um Brasil real e um Brasil oficial, né, para ficar mais sofisticada a conversa. O Washington Luiz, né, o último presidente da República Velha, ele resumiu muito bem a situação que a gente vivencia, né? Que é exatamente o fato de que no Brasil a questão social era um caso de polícia. Ou seja, sempre houve ao longo da história do Brasil um certo entendimento de que as questões sociais elas não são importantes. A gente sempre privilegia o grande capital e parece assim que aqueles setores mais populares, os setores, né, da classe trabalhadora, têm que efetivamente engolir, né, aquilo que os grandes, né, efetivamente querem. As coisas não são bem assim, né? Todos os países que se desenvolveram, todos os países que prosperaram, que são potência hoje, efetivamente, em um determinado momento da sua história, olharam, né, para a população mais pobre, né? Tipo, não dá pra gente crescer enquanto economia se essa economia não for uma economia inclusiva, né? Essa economia inclusiva é que melhora os índices de educação, essa economia inclusiva que melhora os índices, né, de violência e assim por diante. Você entendeu o que eu quis dizer, porque você não é trouxa. Então, assim, se hoje há uma aversão aos movimentos sociais, né, inclusive das próprias pessoas, né, você vê que o cara que é trabalhador, ele tem aversão ao sindicalista, por exemplo, que defende os seus interesses de classe, né, que se a gente ao longo, né, de alguns anos a gente conseguiu alguns direitos, foi por causa da atuação desses sindicatos também. E aí é muito triste o momento que a gente está vivendo hoje. É óbvio que a gente vai ter que esperar para ver toda essa panaceia que está acontecendo no Brasil, mas experiências que foram tentadas em outros países e que a gente tem copiado aqui para dentro, já se percebe que a coisa não deu muito certo. Mas infelizmente parece que a gente tem que pagar para ver, para depois ter que fazer uma análise científica, uma análise não tendenciosa daquilo que efetivamente ocorreu e ocorre. Então é nesse cenário, né, de profunda desigualdade que nascem movimentos como Canudos, Contestado, que são rebeliões mais do campo, né? Na cidade, as causas imediatas, digamos assim, são outras, mas o problema social é o mesmo. Então, por exemplo, o mais emblemático de todos os movimentos, né, da República Velha, Canudos, lá no interiorzão da Bahia. Tente se imaginar na seguinte situação. Você vive numa seca desgraçada, a sua roça morreu na seca, a sua criação morreu de sede, você é explorado pelos coronéis locais, você não tem perspectiva nenhuma, né, de ter naquele lugar uma vida digna. Você olha para o horizonte, você vê aquela terra toda esturricada, né, aquele ambiente desolador, e você não tem efetivamente a quem recorrer. Você vai recorrer ao Estado? Como eu já falei, o Estado se preocupa com onde gera o dinheiro, onde rola o dinheiro, efetivamente, que são exatamente os grandes centros. Você vai recorrer ao seu coronel, ao seu patrão que ele explora, né, todos os dias? Então o cenário é totalmente de desolação, de descrença, de incerteza em relação ao futuro. É nesse ambiente que nasce, ou que produz figuras como o Antônio Conselheiro, né? Aquela figura de barbas, né, de barba grande, né, cabeludo, com um chapéuzão, uma túnica, com a Bíblia na ponta da língua. E esse cara, naquele momento, ele é uma espécie de alento, né, para aquela situação, para aquela condição precária, né, que o indivíduo vive.
o sujeito chega à conclusão que não tem muito o que perder acompanhando o Antônio Conselheiro, né? Tipo, se eu morrer junto desse cara e morrer aqui, pelo menos com ele eu não morro sozinho, né? Ele oferece a esse indivíduo um sistema razoavelmente comunitário, um sistema onde ele vai poder ter lá a sua hortinha, vai poder ter o seu casebre, onde ele vai viver numa espécie de harmonia com aquela comunidade, sob essa liderança carismática, né, do conselheiro. Não é à toa que, de camponês em camponês, Canudos chegou a ter mais de 20 mil pessoas, né? E aí, nesse momento, é que ele chama atenção, né? Porque quando ele começa a atrair as pessoas, aí os coronéis, né, o governo se lembra do povo. Mas se lembra do povo em que circunstâncias? Esse pessoal, esses rebeldes, são uma ameaça à estrutura política, né? São uma ameaça à ordem do país. Então a gente precisa combatê-lo. Então, em vez do Estado levar o remédio, né, o emprego, a comida, a escola, leva o quê? Leva o canhão, leva a metralhadora. Até porque, se você for ver, é muito mais barato uma bala do que, obviamente, você empreender uma reforma agrária, você empreender uma educação pública básica de qualidade, né, um sistema de saúde que atenda a todos. É por isso que, nesse sentido, né, a repressão ela é muito mais barata, ela sai muito mais em conta do que efetivamente você mexer na estrutura, na base, né, da questão social aqui no Brasil. O Canudos foi destruído, né? O próprio conselheiro foi morto, né, num conflito. Parte da população migrou, né, para as grandes cidades. Quem não migrou acabou morrendo. E nas palavras do Euclides da Cunha, que escreveu a grande obra Os Sertões, que a gente pode falar sobre ela depois no contexto da sociologia brasileira, restaram 2 homens feitos, um velho e uma criança, né? Então, do arraial de 20 mil, né, sobraram apenas pouquíssimas pessoas ali naquele ambiente. Então, assim, a Canudos é um evento emblemático da história do Brasil, que retrata, que sintetiza, né, muito o que é. Na ausência do Estado, né, oficial, aparecem essas lideranças carismáticas, aparecem essas lideranças messiânicas, né, capazes de conduzir a população em um momento de aflição. Um outro movimento também importante que aconteceu no período, contestado, numa região fronteiriça, né, entre Paraná e Santa Catarina, desenvolveu-se também um pequeno arraial, uma pequena comunidade muito parecida nos moldes de Canudos. O grande problema ali eram latifundiários, né, de uma grande multinacional, né, que usurpavam, né, terras de pequenos camponeses. Tinha o problema de uma construção de uma estrada de ferro, né, que passava exatamente por essas terras. E aí aquela população, mais uma vez isolada, decide seguir então, né, os monges José Maria e João Maria, no chamado Arraial da Monarquia Celeste, onde eles viviam também um sistema comunitário, né? É importante isso porque se fala muito pouco sobre a Guerra do Contestado, e eu acompanho uma página aqui no Facebook sobre isso. Agora eles estão fazendo assim, um resgate histórico da história do Contestado, porque foi uma guerra sangrentíssima. Foi uma guerra que morreram milhares de pessoas, né? Tipo, uma guerra assim, talvez na mesma proporção de Canudos, mas que não teve assim, né, a divulgação, né, como Canudos teve, né? Mas um movimento também importante, um movimento assim muito pouco divulgado. E um outro movimento, voltando lá para o Nordeste, é o cangaço, um movimento controverso, né? Há quem defenda o cangaço de unhas e dentes, há quem obviamente fale mal do cangaceiro. Inclusive eu tenho um livrinho aqui, deixa eu ver se eu acho ele, agora eu tenho que achar, né? Deixa eu ver, cara. Esse livro aqui, ó, tá? Bandidos, do Herbert Hobsbawm, né? Aqui está o Pancho Villa, né? Líder da Revolução Mexicana. Mas aqui nesse livro, o Hobsbawm ele trata, né, do cangaço,
né, de Lampião como uma espécie de banditismo social, né? Tipo assim, a pessoa que recorre a esses crimes, ela é fruto do meio, né, em que, mais uma vez, não se tem emprego, não se tem assistência do Estado, não se tem nenhuma perspectiva. Não quer dizer, pelo amor de Deus, né, que o bandido, numa situação dessa, não tenha que sofrer com os rigores da lei. Ele é um criminoso. Mas o que a gente tem que refletir, o que leva, né, parte das pessoas. Por que você tem o mesmo grupo de pessoas que vivem na mesma condição socioeconômica, que talvez vivam em área de risco, né? A área de risco eu falo de vulnerabilidade social mesmo. O que leva esse grupo a se dividir e parte das pessoas vão levar uma vida honesta, uma vida trabalhadora, uma vida ética dentro dos limites, né, que lhes são impostos, e por que outro grupo cai para a bandidagem? A ideia é entender isso para evitar que novos bandidos surjam, não simplesmente comprovar que eles existem e não fazer nada, ficar de braços cruzados simplesmente com a coisa coercitiva, simplesmente para matar os caras, para eliminar e etc. Não tem que passar a mão na cabeça do bandido, de jeito nenhum. Mas, obviamente, a gente tem que trabalhar sob a perspectiva do que gera esse tipo de coisa, né? Por que em algumas situações onde determinadas comunidades, populações têm, digamos, o Estado presente, a criminalidade é menor, por exemplo, né? Então a coisa ela é muito mais profunda, né, do que as bases do senso comum para a gente discutir esse tipo de coisa. Então o contestado é um cangaço, aliás, é uma dessas rebeliões, né, desse banditismo social, né? O que é o cangaceiro? Aquele camarada rústico, né, que percorre a caatinga montado no seu cavalo, promovendo crimes, mas ao mesmo tempo, dependendo da veneta do cara, ajudando famílias. Então ele é meio contraditório, né, nesse sentido. Como eu já falei, existem grupos, né, de historiadores, etc., que defendem o cangaço com unhas e dentes, outros efetivamente o encaram como algo não tão complexo assim, né? Agora tem o contexto também das rebeliões urbanas. As rebeliões urbanas, elas têm apesar do contexto ser mais ou menos o mesmo, tem uma pequena diferença, né? As rebeliões urbanas, elas são contra essa ideia de progresso a todo custo, né? A gente sabe que o progresso é importante. O grande desafio é tentar evitar, né, minimizar as sequelas, né, que esse progresso traz. Tipo, se você precisa construir uma avenida, você tem que entender que nas margens dessa avenida você tem gente que mora ali, que construiu as suas vidas. Não é simplesmente chegar para agora, você tem que sair porque o progresso ele segue o ritmo do asfalto. Não é assim, a gente tem que ponderar isso. Se hoje em dia isso é difícil, imagina o princípio do século XX, né? Onde acredito eu que não havia políticas indenizatórias, compensatórias para aquelas pessoas que eram afetadas. Hoje tem e dá problema. Imagina então naquela época onde tudo era muito precário. É nesse sentido que surge a revolta da vacina, que ocorre no governo Rodrigues Alves. O Rio de Janeiro, capital da República, mas ao mesmo tempo uma cidade fétida, uma cidade suja, uma cidade de esgoto para todo lado. E de doenças, né, como sei lá, varíola, um monte dessas doenças urbanas, né, matando os milhares a ponto de, por exemplo, de estrangeiros, de navios se negarem a atracar no Porto do Rio com medo de alguma doença, né? Então, assim, a ideia era modernizar a cidade, né? Nessa época, Paris, né, tinha passado também por uma reforma urbana interessante, e aí, sei lá, o Rodrigues Alves queria meio que criar uma Paris aqui nos trópicos. Então a ideia é alargar avenidas, né, e promover, né, um saneamento na cidade. Só que aí tem um problema. Então
Você tem aquelas pessoas que moram nos seus casebres, nos seus cortiços, nos seus quartinhos, né, no centro da cidade, que não querem efetivamente sair dali. Né? Então, na verdade, a revolta da Bacina, ela é uma revolta contra a política do tal bota abaixo, né, do Rodrigues Alves e do prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos. Na verdade, a lei de vacinação, né, que foi vacinação obrigatória, né, que foi idealizada pelo Oswaldo Cruz, ela foi um estopim para aquela situação. Imagina o seguinte, você está na sua casa, vem uma ordem judicial, sei lá como é que era isso, e fala, você tem que sair daí agora para isso, vai lá para o morro, para onde você vai debaixo da ponte, não interessa. Você tem que sair daqui para dar vazão como é que fala, o progresso. Muito bem, aí você se vira, você vai se enfia em qualquer buraco, um belo dia você está lá, sei lá, descansando, bate na sua porta, alguém querendo te vacinar à força. Peraí, você me expulsa da minha casa um dia, no outro dia você quer me vacinar. Será que isso é vacina mesmo? Será que isso vai me fazer bem? Bom, a população existe, não quero isso. Né? Então, assim, a revolta da vacina teve, a vacinação ela foi um estopim. Né? Mas ela reflete toda uma situação que vinha, né, dessa política do bota abaixo do Rodrigues Alves. Outra revolta também muito emblemática, a revolta da chibata. Né? O Brasil, um país moderno, agora republicano, mas com as forças armadas entregue às baratas, em especial nesse momento à Marinha. Né? Soldos baixos, alimentação ruim, né? Efetivamente a Marinha julgada ao léu. Até que um dia, né, um almirante, quer dizer, recebeu, né, esse apelido, né, de almirante negro, né, o João Cândido, né, um marujo negro, que resolveu então liderar um motim, né, exatamente reivindicando melhorias para os marujos, mas também para a Marinha como um todo. O que acontece? Num primeiro momento, o governo efetivamente cede, né, as pressões, promete uma anistia essa que não ocorre. Né? Todos vão ser presos, vão ser condenados e assim por diante. Né? Leva esse nome de revolta da chibata porque em pleno século XX, a punição, né, para o ato de disciplina do marujo eram 25 chibatadas. Né? Vê se pode. E uma outra revolta, que não é assim, como é que eu posso dizer? Ela entra num contexto um pouco diferente, que é um contexto um pouco mais político, né, dessas revoltas, que é o tenentismo. Né? Tenentismo, porque um grupo de tenentes, né, do exército, eles resolvem protestar, se manifestar contra aquilo que a gente chama de mazelas da República Velha, o voto de cabresto, as fraudes eleitorais e assim por diante. O tenentismo ele tinha uma agenda muito clara, quer dizer, clara assim no sentido da boca para fora, moralizar a República. A gente ouve isso toda hora, vamos moralizar a República. Como? Quando? Né? A partir de que momento a gente não sabe efetivamente, mas é um clichê que a gente carrega. Precisamos melhorar o país, precisamos moralizar a política. Mas assim, formas efetivas para a gente fazer isso, a gente até sabe, mas implementar, arrumar um caminho para se implementar isso é que são essas. O tenentismo ele teve assim um ponto, né, o auge, com a revolta dos 18 do Forte, né, de Copacabana, onde 18 tenentes foram às ruas para protestar contra a eleição, como diria o Marco Aurélio Melo, né, contra as eleições ditas fraudulentas, né, do Arthur Bernardes, aqui de Viçosinha. Houve um confronto, né, e dos 18 tenentes, né, do Forte Copacabana, apenas Siqueira Campos e Eduardo Gomes é que sobreviveram. Os demais foram mortos no confronto com o governo.
É engraçado isso, né? Porque efetivamente, imagine hoje, né? Se 16 tenentes do exército fossem mortos, né? Num confronto contra o governo, né? Qual que seria a repercussão disso, né? Não seria pouca, obviamente. E um outro movimento também muito interessante, muito controverso, é a Coluna Prestes, né? Luiz Carlos Prestes, que vai liderar uma coluna, né? Um movimento, né? Que peregrinava, rodava o Brasil inteiro. Alguns livros falam, né? Que ele chegou a andar 22 mil quilômetros dentro do Brasil. Caramba, 22 mil quilômetros é subir e descer o litoral 4, 5 vezes, sei lá. Tentando informar a população, tentando mostrar para a população as mazelas, né, que ocorriam aqui no Brasil. Gerava-se, né, a ideia era tentar mostrar para as pessoas, informar as pessoas sobre o que acontece. Uma missão assim quase que santa, né, porque imagine que hoje, no século XXI, você tem internet, você tem televisão, você tem rádio, você tem o diabo a quatro, e ainda assim o povo é mal informado, porque tem que ficar preso no maldito futebol. Nada contra o futebol, também adoro, mas isso não pode ser meio de vida. Tem que ficar preso na maldita novela, no maldito Big Brother. Então, tipo assim, se não procurar canais alternativos para se informar, a gente acaba se informando por aquilo que é oficial, né? E que nem sempre corresponde efetivamente à verdade. Esse movimento vai ter um papel importante, né, mais tarde para o movimento que conduziu Getúlio Vargas, Getúlio, ao poder, né? E, enfim, mas assim, tinha digamos assim, um discurso pronto, mas efetivamente como participar, como moralizar a República, efetivamente não é interessante, não estava claro. Associa-se muito a figura de Luiz Carlos Prestes com o comunismo, né, com o socialismo. Ele que depois sempre tem que lembrar que nesse momento, né, da Coluna Prestes ainda não tem essas ideias do socialismo ainda, né? Isso só vai vir depois, quando a Coluna Prestes entra em território boliviano, onde ela se desfaz, e lá que ele tem contato com essas ideias do comunismo, do socialismo. Aí ele viaja para União Soviética, né? Comunista! Não, gente, só uma homenagem à seleção da União Soviética, 1982, essa camisa tão bacana, tão bonita. Aí ninguém já me encheu o saco, é da Adidas. Porra, se fosse um pano de chão, fala, tá vendo? O comunista produz pobre. Aí bota da Adidas, tá vendo? Que tem o comunista como marca do capitalismo. Vai te catar, não tem paciência pra isso. Comprei com meu dinheiro, foda-se. Se você tá falando, porque com certeza você não tem dinheiro, você tá com ciúme da camisa. Bom, eu ainda falta falar, eu volto para uma aulinha especial, vai ser uma aula curta, sobre a greve geral de 1917, porque como ela faz 100 anos esse ano, pode ser que ela venha aí nos exames. Tá joia? Então a gente fica por aqui. Curta, se inscreva e compartilhe e entenda. A questão social não é caso de polícia. Nós somos iguais. Nós temos que lutar pelos nossos direitos e não simplesmente abaixar a cabeça para